No ponto de número 2, nós temos os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nesse ponto, o tópico de número 2, nós vamos ter o subtópico dizendo a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Nós cremos na inspiração divina, tanto verbal como plenária da Palavra de Deus. Ela é a nossa autoridade final em questões de fé e de prática. Isso para nós, os pentecostais, é inegociável. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como fundamento sua inerrância e infalibilidade, conforme estudamos nas aulas anteriores. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Romanos 15:4. Nessa compreensão, nós refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos, conforme Apocalipse 22:19. Nós acatamos as doutrinas, nós reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e também dos dons espirituais, conforme nós vemos lá em Atos 2:39. Os escritores das Sagradas Escrituras, eles afirmam constantemente que eles escreveram a palavra viva de Deus. Quando o Antigo Testamento ele é citado, no Novo, nós lemos frequentemente afirmações como diz o Senhor e ou, o Espírito Santo diz, ou expressões equivalentes. Por exemplo, encontramos em Atos 1:16, Atos 3:24-25, segundo os Coríntios 6:16. Temos aí outras expressões, por exemplo, o que, abre aspas, a Escritura diz, e o que, abre aspas, Deus diz, são, na realidade, simplesmente a mesma coisa. A autoridade é encontrada no próprio Deus soberano. O Deus que soprou as palavras por meio dos escritos humanos está por trás de toda afirmação, toda doutrina, toda promessa e toda ordem contida nas Escrituras. Afinal de contas, ele é o autor. Nos diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 1, do 1 ao 2, que Deus ele falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Posteriormente, o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto, abre aspas, se alguém se considera profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios 14:37. Olha aí a afirmação de que Paulo era consciente de que a palavra que ele estava falando provinha de Deus. Nós acatamos absolutamente as doutrinas, nós reconhecemos tudo aquilo que as Escrituras dizem e nos ensinam. A expressão da reforma protestante deve sempre nos guiar na interpretação bíblica. E qual é essa expressão? Só a Escritura, a nossa única regra de fé e de prática. No ponto 2, nós vamos ter aí a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode e irá ajudar todo crente a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus e a sua obra continuada neste mundo, a obra de Cristo. Ele nos levará a toda a verdade. Esta promessa, no entanto, exige também que cooperemos com o nosso esforço. Nós devemos ler com cuidado e com oração. Deus jamais teve a intenção de fazer da Bíblia um livro difícil de ser compreendido. E essa dificuldade, suposta dificuldade, está em nós, nunca em Deus. Porém, se não nos expusermos a cooperar com o Espírito Santo, mediante o estudo e aplicação de regras sadias de interpretação, nosso modo de entender a Bíblia, nossa regra infalível de fé e conduta, ela ficará carregada de erros. João, ele admoesta a igreja e ele diz, provai se os Espíritos são de Deus. 1 João 4:1. A iluminação do Espírito Santo envolve a obra desse Espírito Santo e maravilhoso na vida da pessoa, que leva, que conduz esta pessoa a aceitar a Cristo, a entender-se, a apropriar-se da palavra de Deus. Em lições anteriores, nós já havíamos considerados várias evidências internas e internas que confirmam ser a Bíblia a palavra de Deus. No entanto, o mais poderoso e mais convincente que todas elas são o testemunho interior do Espírito Santo. Embora as evidências sejam importantes, e o Espírito Santo pode fazer uso delas, em última análise, é a voz autorizada do Espírito Santo no coração humano que produz a convicção de que a Escritura é, de fato, a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a humanidade nem aceita, nem entende as verdades que procedem de Deus. A rejeição da verdade divina pelos incrédulos, ela se encontra vinculada à sua falta de entendimento espiritual, à sua cegueira espiritual, pois as coisas de Deus são, por elas, pelos incrédulos, consideradas loucuras.
Jesus descreveu os incrédulos como aqueles que ouvem, mas não podem compreender. Mateus 13, do 13 ao 15. Por causa do pecado, nos diz a palavra, que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. Outra passagem bíblica nos diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, segundo os Coríntios 4:4. A iluminação do Espírito Santo não visa ser um atalho para se chegar ao conhecimento bíblico, nem um substituto do estudo sincero da palavra de Deus. Pelo contrário, é à medida que estudamos as Escrituras que o Espírito Santo vai nos outorgando entendimento espiritual. E esse entendimento, ele inclui tanto a crença quanto a persuasão. Ou seja, nós cremos na palavra e somos convencidos por ela. O Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. E a sua iluminação encontra-se vinculada exclusivamente com a palavra escrita. Durante o ministério do Senhor Jesus, os discípulos foram beneficiários de suas instruções, sendo que grande parte dessas instruções envolvia a questão da interpretação do Antigo Testamento. Nos diz que mesmo depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus continuou a instruí-los. As interpretações dadas por Jesus estavam fundamentadas na autoridade da sua pessoa divina. Era o Deus homem que estava falando. Portanto, digna de toda confiança é a palavra de Deus. Jesus ele prometeu que o Espírito Santo continuaria a instruir os discípulos quanto à verdade divina até a volta dele, do Salvador. João 16:12. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas lança luz ao que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 10. Entender as realidades espirituais que se acham nas Escrituras é dado apenas àqueles que têm a mente de Cristo. Daí a necessidade do intérprete cristão, do leitor, do hermeneuta, do exegeta cristão ser, acima de tudo, nascido de novo. O leitor ou o intérprete deve estar cheio do Espírito Santo e guiado por ele. Somente o crente pode sondar o verdadeiro significado das Escrituras, porque o mesmo Espírito que a inspirou realiza no intérprete, no crente, no nascido de novo, uma obra de iluminação que lhe permite chegar, através do texto bíblico, ao pensamento de Deus. 1 Coríntios 2:10. Já no ponto de número 3, nós temos aí o valor da experiência. Paulo ele confirmou que se até um anjo do céu nos anunciasse outro evangelho, tal experiência deveria ser rejeitada. Gálatas 1:8. De outro lado, a experiência também não pode ser negligenciada. A primeira fonte interna da autoridade bíblica é a experiência. Nós vamos entender isso. No processo do novo nascimento, o indivíduo ele relaciona-se, comunga com Deus, não superficialmente, mas no íntimo do seu ser. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, conforme nos diz Hebreus 4:12. Dito de outra forma, quando a Bíblia fala do seu poder regenerador, o homem que por fé se apropria dessa palavra receberá o novo nascimento. Jesus disse que suas palavras eram espírito e vida, e continuam sendo, João 6:63. Quando ele diz que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito Santo, não foram palavras lançadas ao vento. Isso realmente aconteceu nos dias dos apóstolos, como acontece nos nossos dias. A teologia pentecostal, ela dá ênfase às experiências pessoais do cristão, porém, aquelas fundamentadas na palavra de Deus. As doutrinas bíblicas devem ser experimentadas e vividas pelos crentes em Jesus. Afinal de contas, o nosso evangelho é um evangelho prático. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus faz várias confirmações acerca dessa necessidade. Nós vamos destacar aí apenas 3. Primeiro, o aceitar Jesus como a experiência da salvação, quando o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. 1 Coríntios 3:16. Segundo, o batismo nas águas como um testemunho público da experiência anterior, ou seja, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Colossenses 2:12. Terceiro ponto, o batismo no Espírito Santo como uma experiência espiritual que ocorre após ou também junto à regeneração, sendo acompanhada
da evidência física inicial do falar em outras línguas. Atos 2:4. Quando falamos da experiência bíblica, nós, os pentecostais, por muitas vezes somos injustamente acusados de colocar a experiência acima da autoridade da palavra de Deus. Porém, um dos princípios hermenêuticos básicos nos ensinam a interpretar a experiência pessoal à luz da Escritura, e não o inverso, né? E não a Escritura à luz da experiência pessoal. Significa que, por mais importante que seja a experiência pessoal de qualquer crente, ela não é a autoridade final de nossa fé. As experiências precisam do aval das Escrituras para serem validadas. A Bíblia deve ser sempre o filtro e a peneira pela qual nossas experiências devem ser avaliadas. Nunca, jamais devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências espirituais, mas interpretar as nossas experiências espirituais à luz da palavra de Deus. Do contrário, nós cairemos no experiencialismo extremado e antibíblico, como estamos vendo acontecer, infelizmente, nos nossos dias. Podemos colocar como alguns exemplos de algumas experiências pessoais. Pronto, a jumenta que falou a Balaão, os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro de Querite, o lodo feito do cuspe por Jesus, como símbolo para curar a cegueira de um homem. Essas e outras experiências semelhantes sempre apontavam para algum propósito. Elas não tiveram caráter sensacionalista e não podem, por isso mesmo, constituir-se em regra ou doutrina para a igreja atual. Ou seja, não serão necessariamente repetidas, pois tiveram uma finalidade específica. Até mesmo porque, se assim fosse, a sabedoria de Deus deixaria de ser diversa. Vale aqui um princípio. A experiência é única, pessoal e intransferível, não podendo jamais sobrepor-se à palavra de Deus. Toda e qualquer experiência que contraria os preceitos bíblicos deve ser desconsiderada. Já chegamos aí na sinopse ou resumo do nosso tópico 2. A Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, onde trataremos e falaremos acerca do tópico 3.